Geração Z, Dragon Ball Z, só que não. Pessoal, tudo bom? Como vocês estão? O vídeo de hoje é uma reflexão sobre a geração Z, que não tem nada a ver, ou será que tem, com Dragon Ball Z. Esse cara é xarope. Então, eu preparei aqui, basicamente, até mesmo uma aula de filosofia e sociologia para a gente conseguir refletir sobre esse assunto, e eu vou emitir também minha opinião pessoal sobre essa geração Z, que é tão criticada na internet, e será que tem razão ou não? Então, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, por favor, já vai deixando aí o like na Genkidama aí, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. E deixe nos comentários o que vocês acham também da geração Z. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Primeiro, o que me motivou a fazer esse vídeo? Eu estava lá mexendo no Instagram e acabei vendo uma notícia, né, da Folha de São Paulo falando sobre a geração Z, que a geração Z estava muito mais acabada, tipo, parecia muito mais velha do que realmente era, sem nenhuma esperança no olhar, tipo, Hello Darkness, my old friend. E isso me gerou uma reflexão. Falei, nossa, deixa eu fazer um vídeo, né? E pra quem não sabe, quem se encaixa na geração Z? Quem nasceu em 1995 até 2010. Então já deixa nos comentários aí se você também é da geração Z. Eu sou da geração Z. Ó, coisa louca. Então, começando a reflexão, pessoal. Acho que para entender um pouco da geração Z, a gente tem que olhar o contexto histórico, econômico da sociedade. Lembrando que o nosso recorte é o Brasil, beleza, pessoal? Porque existem, na minha opinião, muitas diferenças quando a gente fala geração Z, Dragon Ball Z, Y, dos Estados Unidos, em comparação a de um país periférico que nem o Brasil. Então esse vídeo é um recorte do Brasil. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, um filósofo genial chamado Charles Taylor, que pegou e escreveu no seu livro sobre a ética da autenticidade os três mal-estares. O que seriam esses três mal-estares? Ele fez uma análise profunda e ele chegou à conclusão que existiam três aspectos da modernidade que diferenciava de qualquer outra época, e esse é meio que o espírito do nosso tempo. São as coisas que nos levam a fazer as coisas, são as nossas características psicológicas, vamos dizer assim. E quais seriam esses três mal-estares? O individualismo, a razão instrumental e o atomismo político. Pessoal, ele usa o termo mal-estares, mas ele mesmo no livro diz que existem caracteres positivos disso aí, e eu vou explicar o motivo. Vamos começar então com o individualismo. Pessoal, vamos lá. O que significa individualismo? Individualismo vem de indivíduo. O que é isso? É quando o indivíduo pauta a sua própria vida com base nos seus próprios valores, no seu próprio indivíduo. Isso parece algo negativo? Nem tanto, pessoal. Vamos parar para pensar. Antes, na Idade Medieval, muitas vezes você nascia pobre e filho de um carpinteiro, você seria o quê? Carpinteiro. Você não tinha muito grau de escolha, você não tinha um individualismo muito forte. A sua vida já estava meio que determinada, era mais forte o determinismo. Só que, com o individualismo da sociedade moderna, com o iluminismo, as luzes, a razão, as pessoas entrando na universidade ou não, tudo isso gera um grau de escolha muito maior, na qual você pode escolher pular esse vídeo e ver um vídeo de gatinho no TikTok, ou assistir esse vídeo, ou sei lá, escutar uma música, um rock and roll, ou até mesmo um sertanejo. Então as pessoas hoje em dia têm um grau de escolha muito alto. Esse é o individualismo, que Charles Taylor vê de forma positiva até. Só que ele fala que tem um caráter muito negativo, que o individualismo pode levar ao egoísmo. E o egoísmo, ele sim, sempre vai ser uma característica negativa. Porque é o eu se colocar acima do outro. É tipo, não me importo. Se para eu subir eu preciso acabar com aquela pessoa, não me importa. Não se importa com nada. Deixa eu dar um exemplo concreto. Para quem pega ônibus, né? Que nem eu, um proletário que pega ônibus, ou pegava, né? Nossa, a coisa que você mais via nos ônibus aqui em São Paulo, não sei se você não é de São Paulo, mas aqui em São Paulo é um bando de maluco, coloca funk lá nas alturas
E tipo, mano, você não quer escutar a música dele. Isso é um individualismo levado ao egoísmo, que a pessoa não usa um fone de ouvido e tá lá ouvindo música, tipo, meu, não quero ver sua música. Se fosse uma música boa, tô zoando, pessoal, tô zoando ou não. Tem funks que são legais, mas grande parte, pelo amor de Deus. Razão instrumental, que é o segundo tópico para entender a modernidade. O que é essa razão instrumental? Pessoal, é você usar a razão como um instrumento para atingir um determinado fim. O que isso significa? Antigamente, até mesmo os filósofos antigos da Grécia Antiga, eles usavam a razão apenas para admirar a natureza, para compreender a realidade, não para tirar uma finalidade prática daquilo. Então a razão instrumental é quando você assiste o vídeo e fala, ok, o que isso vai me gerar de retorno? O que eu vou ter no retorno? Eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar horas suplementares? Isso é a razão instrumental, você tentar tirar algum proveito daquela situação sem ser um saber contemplativo, sem ser uma razão contemplativa. Então a razão instrumental sempre busca algo pragmático, não necessariamente algo contemplativo, sempre busca algum fim na ação. E o último caráter é o atomismo político. Esse sim é muito grave, pessoal. O que é esse atomismo político? De acordo com Charles Taylor, é a mistura do individualismo com a razão instrumental, no qual faz com que o indivíduo sente meio que um átomo perante a sociedade, ou seja, um ser muito pequeno, que não tem um grau de influência na sociedade. Ou seja, você não se vê com o poder de conseguir mudar a sociedade, você não se vê como um Naruto que quer virar Hokage e mudar a vila, entende? Você se vê apenas como uma peça, um peão ali no xadrez que não consegue fazer mudança. E por não sentir fazendo parte desse todo e não sentindo que você tem o poder de mudar a sociedade, faz com que você se afaste da política. Tipo, você vai para longe da política, para longe. Só que a gente tem que se lembrar, é impossível fugir da política, pessoal, porque a política não é apenas votar em um candidato. A política é a vida é política. Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que lidar com o diferente, isso é política. Por isso que Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, irracional e social também. Então não tem como fugir disso, mas é um caráter da nossa sociedade, essa fuga, beleza? Então, de acordo com Charles Taylor, esses são 3 parâmetros importantes para entendermos a sociedade. E por que eu comecei falando dele, pessoal? Para a gente conseguir entender um pouco a geração Z. Porque a geração Z, diferente das gerações mais antigas, é muito individualista. É muito individualista. E por que eu falo isso? Vamos nos basear numa escola, pessoal. Se a gente for analisar, pelo menos, a época dos meus pais, ou até mesmo, sei lá, minha mãe, meu pai, eles sacrificavam bastante pelos seus filhos, né? Eles deram oportunidades para eu conseguir alcançar as coisas que eu alcancei. E eu vejo os meus amigos com os pais deles, e eles também tiveram essa mesma oportunidade. Só que agora eu vejo essas pessoas que nasceram em 1995 a 2010 sendo pais, e tipo, muitas vezes tem meio que um abandono, né? Já adiantando o tópico aqui, a escola parece um depósito, tipo, jogou o filho lá, ficou o dia inteiro e aí é isso. Tipo, às vezes, não julgando todas as mães ou pais, né? Porque eu sei que tem muitos bons. Vai na balada, às vezes, né? Tipo, não se importa com a educação do filho, não se importa de passar um tempo com o filho, levar no teatro, assistir um filme. Enfim, então a gente percebe que é uma geração bastante individualista, beirando ao egoísmo. Então agora vamos entender também outros aspectos importantes disso. Gilles Lipovetsky, outro filósofo fenomenal, ele escreveu bastante sobre essa questão do self, do eu. E, como era um cara mais ligado às artes, ele pegou e percebeu que, na verdade, o mundo está desencantado. E eu não estou falando daquele filme da Disney, mas sim que antigamente as pessoas tinham algum objetivo, tinham alguma finalidade, tipo Deus, ou alguma coisa do tipo, construir uma família, enfim. Só que nos dias atuais parece que houve um vazio, sabe? Que as coisas perderam sentido. Tipo, qual que é o sentido da minha vida? Não tem mais um sentido forte que unifica. Então, por as pessoas usarem tanto a razão instrumental, e ser tão pragmática,
parece que esvazia um pouco o encantamento do mundo que tinha antes. Que o mundo fazia um sentido antigamente. Por exemplo, se a gente voltar na Idade Média, assim, tipo no Ocidente, pensando no Ocidente, tá, pessoal? Tipo o cristianismo, e era isso, eu não tinha conhecimento de outras religiões. Então, eu sabia que a minha vida era eu trabalhar, provavelmente, eu me casar com uma mulher, porque, óbvio, qualquer outra pessoa iria pra fogueira, me casar com uma mulher, constituir família, ir pra missa, e era isso, essa era a minha vida. Tipo, eu não tinha muito que ficar pensando sobre o sentido da vida, ou pensar, meu Deus, se eu estiver crendo e essa religião não for a certa? Tipo, não tinha dúvidas, então era certeza, o mundo estava encantado. Só que por conta da modernidade, das luzes, houve esse vazio, porque as pessoas agora sabem que tem muitas religiões, tem muitas escolhas, muitas possibilidades na vida, e esse grau de escolhas quase infinitas gera meio que um vazio. Afinal, o que eu escolho? Charmander ou Squirtle? Entende? Eu nem considero Bulbasaur. Agora, outra coisa para entender a modernidade. Zygmunt Bauman. Eu sei, pessoal, o cara mais clichê citado em qualquer redação de Enem na vida. Bauman, o cara mais citado. Pessoal, ele escreveu um conceito também, clichê demais, mas muito importante, que é sociedade líquida, que eu acredito que já está no nível gasoso. Por quê? As coisas vão muito rápido. Por exemplo, você está vendo esse vídeo agora, talvez você nem consiga ver, porque você está acostumado a coisas tão rápidas que um vídeo que tem mais de 10 minutos já é muito longo e parece um documentário para você. Não consegue assistir Senhor dos Anéis sem dar pausa, porque é um filme de 3 horas? Como assim? Entende? Então é uma geração que está acostumada com as coisas líquidas, que acabam rápido, aparece outra coisa rápida e assim, rápido. Entendeu? Então isso é sociedade líquida. E isso para todas as coisas. Trabalho. Um dia você está trabalhando, outro dia está desempregado. É isso. Vendendo miçanga na praia. Um dia você está namorando, no outro dia você está ficando, no outro dia você está solteiro. Você entende? É uma sociedade rápida. Tipo seus amigos. Uma hora você tá conversando ali, outra hora acabou, outra hora você já conhece outra pessoa no Instagram, 1.000 seguidores, sei lá, 5.000 amigos no Facebook, entende? É algo muito líquido, muito rápido e, tipo, não tem o mesmo valor do que as coisas mais lentas. E isso pode gerar um certo vazio nessa geração também, porque você conhece muitas pessoas, mas no final você não conhece nenhuma. Você tem vários trabalhos, mas no final você não deixou as suas raízes em nenhum. Então, tipo, você faz muitas coisas, ou tem a opção de fazer muitas coisas, mas parece que você não fez nada. E agora, para continuar essa reflexão, pessoal, vamos falar um pouco da internet, que é um outro fenômeno bem importante para entender um pouco sobre isso. Ela te cria mais possibilidades, só que essas possibilidades que esse mundo digital cria também aumenta a competitividade. E por que eu digo isso, pessoal? Vamos pensar lá na época dos nossos pais, ou enfim, né? Para quem é dessa geração, a época dos pais. A pessoa se formava no curso técnico, poucos faziam faculdade, tá? Vamos lembrar disso. A pessoa se formava, ela conseguiu um emprego fácil. Se ela era engenheira, nossa, ela era contratada no mesmo dia. Atualmente, a pessoa se forma no curso de engenharia, tá lá no Uber, né? Não é zoeira? É uma zoeira que é um pouco verdade, você percebe? Então, com mais pessoas entrando no mundo acadêmico, na universidade, por ter um acesso mais fácil, e eu não tô falando que isso é negativo, tá, pessoal? Só tô julgando, analisando aqui a sociedade, por ser mais fácil, você ter mais possibilidade com Enem, Sisu, ProUni, FIES e outras coisas a mais, você tem uma competitividade maior, porque a gente está num país periférico que não tem tantas oportunidades de emprego para essa mão de obra qualificada também, entende? Então você vai gerar um desemprego muito alto. E isso vai reforçar esse caráter da sociedade líquida que eu falei, e até uma possível depressão, isolamento e tristeza, porque os seus pais colocaram a fé em você. Falou, nossa, meu filho é engenheiro. Tipo, tinha grandes expectativas porque se baseiam na vida deles. Da pessoa que trabalhava na Volkswagen, fazia carreira dentro da Volkswagen, conseguia salários bons. Mas atualmente é muito difícil a pessoa permanecer no mesmo cargo e conseguir subindo.
Lembrando que a gente analisa de forma geral, pessoal, na sociologia. A gente não pode analisar casos que fogem da regra, mas sim o geral. E a internet também, por incrível que pareça, mesmo que a todo momento fala de interação, gera menos interação real. Por quê? Deixa eu colocar o meu ponto. A pessoa se fecha em bolhas na internet. Normalmente a pessoa só acompanha um canal, ou vê vídeo da pessoa, ou acompanha a pessoa que concorda com ela. A pessoa não vai pegar e usar o tempo dela vendo pessoas que discordam. Isso é extremamente danoso, porque eu me lembro, quando eu era criança, tipo, a internet era discada. Então, tipo, não tinha internet, ainda mais eu, um ser pobre e tudo mais. Então, meio que você era obrigado a conviver com as pessoas que estavam ali. Na sala de aula, eu era obrigado a fazer amizade com alguém ali dentro. Não tinha como ficar mandando mensagem no WhatsApp para as pessoas da outra sala ou de outra escola. Então, eu era forçado a fazer amizade ali. Então, não tinha opção de escolher as pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu. E isso treinou o quê? O meu caráter democrático. E eu tô falando, geração Z. Agora vamos parar a pensar na geração Y, que é antes da Z. Vamos parar a pensar na geração dos nossos pais. Eles tinham que lidar com as coisas que estavam acontecendo ali, naquele momento. Não tinha como se fechar na sua bolha. E isso é bom, porque você respeita de fato a diferença. Porque você tem que lidar com ela no dia a dia. Que nem uma coisa que falam, que essa é a geração que mais respeita a diferença, a mais progressista. Será que é mesmo? Porque se você olha na internet e tudo mais, parece que as pessoas não conversam. Ah, você votou em X? Eu não converso com quem votou em X, Y, Z. Meu, isso não é democrático. Isso é perigoso, muito perigoso para uma democracia. Eu mesmo converso com todo mundo, não me importo. Porque a pessoa é muito mais do que aquilo que ela votou. Ela é ela. Os seus gostos, pra mim, tipo, eu gosto de rock, mas eu gosto de MPB também, dependendo do funk, por que não? Então, é uma geração que, por usar muito a internet, muitas vezes acaba gerando um isolamento, porque se fecha nas próprias bolhas, e quando tem que encarar o mundo real, as pessoas que não concordam com ela, acaba ficando triste ou depressiva, ou não sabe lidar com essa situação. Então, eu acho que esse é um ponto relevante para ser discutido. E eu acho que o ponto, talvez, o mais importante desse vídeo, e eu sei que algumas pessoas podem até me criticar, é que os pais, ambos pais estão no mercado de trabalho, pessoal. Isso é muito, muito prejudicial. E, tipo, eu não tô me baseando no machismo, não. Pra mim, tanto faz. Se é a mulher ou o pai em casa cuidando do filho. Mas isso é extremamente importante, pessoal. Imagina, é o que acontece atualmente. Os dois vão trabalhar e quem fica com a criança? Eu vou te falar quem fica com a criança, 90% dos casos. É a escola que fica com a criança. É exatamente isso, a escola. Isso é prejudicial, pessoal. A escola tem tipo 500 alunos para mais. Não tem como fazer o mesmo papel e nem tem essa obrigação que os pais fazem de ensinar cultura, valores e tudo mais. É extremamente importante para uma criança levar bronca, aprender com os erros, brincar, que não seja no celular, mas brincar na rua, jogar um fute, jogar uma bola, se machucar, andar de bike. E tudo isso está sendo perdido porque ambos os pais estão no mercado de trabalho. Ambos os pais estão no mercado de trabalho, não tem tempo qualitativo com o filho e jogam eles na escola. Isso é uma realidade muito triste, pessoal. Muito, muito, muito triste mesmo. Eu acho que todo mundo que assistiu o vídeo até aqui concorda com esse ponto. Pelo menos eu. Se eu tivesse a opção, né? Se eu tivesse uma renda confortável, eu gostaria que eu ou a minha futura esposa ou algo do gênero tivesse a opção de passar o tempo com o filho, pelo menos na primeira infância, né? Uma data tão importante. Eu não sou da psicologia, mas pelo que eu li de Piaget, Vygotsky, eu acho que é extremamente importante essa data para a criança. E agora, outros pontos. O celular como a alma da pessoa. Eu uso esse termo específico, o celular como alma. É como se o celular fosse a janela para a pessoa ver o mundo, a própria lente. Tipo, ela, ao olhar para uma paisagem, para ir para um lugar, ela pega, só tira foto. Só tira foto. Tipo, ela não aproveita aquele lugar.
Por exemplo, esses dias eu estava no shopping com os amigos. Uma coisa que eu notei, vários grupos de amigos ali nos outros cantos, tudo com o celular na mão. Pô, você tá com seus amigos, tem que conversar com eles, olhar no olho deles e conversar. Por isso que eu sou muito contra a pessoa que fica mexendo no celular todo momento. Você perde a própria vida. Você já tem os seus olhos, não usa a lente do celular para olhar para o mundo. E o outro ponto relevante também é que é uma sociedade que está muito focada na arte alegre. O que esse conceito significa? É um conceito que foi cunhado por Adorno, Theodor Adorno, que é um cara que fala bastante da indústria cultural e fazia parte da escola de Frankfurt, na qual ele falava que as pessoas preferiam consumir entretenimento alegre, divertido, e algo que não é reflexivo. E por que isso é prejudicial? Porque as pessoas estão numa felicidade tóxica. Elas não conseguem mais ver algo denso, algo demorado, algo moroso. Elas estão tão acostumadas às coisas divertidas, de 60 segundos, as dancinhas no TikTok, o gatinho passando, que é só coisa que mexe com a sua felicidade, que você vê milhares desses, mas no final de contas, o que você aprendeu a ver tudo isso? Então é uma sociedade que não está acostumada com essa questão das coisas mais lentas. É tão líquida que está acostumada com as coisas líquidas. Só que as coisas líquidas, você precisa de algo solo, sabe? Algo duro, algo fixo. Porque senão você também se torna líquido e qualquer coisa te abala e você vai pela correnteza. Por isso que é uma sociedade tão depressiva também. E voltando agora, se encerrando o vídeo, né, pessoal? Tudo isso leva a uma falta de sentido, uma falta de ser e estar no mundo, o que faz, na verdade, essa geração não ser chamada de Dragon Ball Z, ou seja, geração Z, mas o que eu chamo de geração farmácia. Porque, por todos os motivos que eu elenquei, qualquer coisa triste que acontece na vida, ou qualquer coisa que está fugindo do seu controle, porque você está muito acostumado a controlar o mundo pelo celular, bloquear as pessoas, ou não ouvir aquilo que você quer, quando acontece alguma coisa contrária, e sempre vai acontecer porque estamos falando da vida, né? Na Bíblia já é ensinado um pouco sobre o estoicismo, e que tem coisas que devemos aceitar, o próprio cristianismo fala isso. As pessoas não estão acostumadas com essas coisas e a vida vai te dar uma porrada e você não vai aguentar e vai ir pro Sebedes. Então, eu realmente acho que essa geração tem muitas coisas incríveis, muitas potencialidades, mas de forma geral, deu ruim. Mesmo, eu tento ser otimista, pessoal, mas fazendo toda essa análise de forma geral, pelo menos é esse o ponto que eu chego e a conclusão. Que se a gente continuar andando por esse caminho, a gente vai criar uma geração cada vez mais individualista e egoísta mesmo, sabe? Então eu acho que a gente precisa criar uma geração com mais amor, com mais empatia, com mais paciência para ouvir o diferente, para conversar de fato com o diferente. Porque ouvir é diferente de escutar, entendem? Então, essa é a minha preocupação maior, mas eu não quero perder minhas esperanças na humanidade, eu tento ser otimista, mas realmente essa geração Z, no geral, deu ruim. Coloque nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam com a minha análise, e, como eu falei, eu acho que a democracia é importante, eu gosto muito das pessoas que discordem de mim, então, quem discordar, muito obrigado por deixar os comentários também, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem um like e até mais.